Nem todos os animais extintos eram bonitos. Alguns eram simplesmente estranhos. Seus corpos pareciam projetos defeituosos, seus rostos como um experimento evolutivo peculiar. Neste vídeo, vou te mostrar 7 animais grotescos que realmente existiram, com dentes como tesouras, nadadeiras como bigornas ou corpos como tanques blindados. Pronto para conhecer as criaturas mais estranhas do passado? Atopodentatus, o réptil com o bico em forma de pente. Atopodentatus únicus parece como se a natureza tivesse tentado combinar um réptil com uma escova de limpeza de piscina. Esse réptil marinho pré-histórico viveu há cerca de 245 milhões de anos na China e era totalmente diferente de tudo o que você conhece. Sua boca era achatada lateralmente e na frente, aberta em forma de U, com inúmeros apêndices semelhantes a dentes, dispostos como pentes. A função? Provavelmente alimentação por filtragem. O Atopodentatus empurrava material vegetal pela boca, que funcionava como uma peneira grosseira, semelhante aos flamingos de hoje, só que como uma criatura marinha reptiliana. Com até 3 metros de comprimento e nadadeiras em forma de remo, ele era perfeitamente adaptado às águas rasas. Mas sua boca, essa era de uma grotesquice única. Ele parecia um aspirador de pó sorridente com vértebras dorsais, e isso provavelmente era até eficaz. Megalania, o dragão varano. A Austrália tinha seus próprios monstros e o Megalania era um deles. Esse enorme varano viveu até cerca de 50 mil anos atrás e foi um dos maiores lagartos terrestres de todos os tempos. Ele podia chegar a mais de 7 metros de comprimento, pesava até 1000 quilos e parecia um dragão de cômodo mutante bombado com anabolizantes. Seu crânio era realmente maciço, com dentes em forma de serra, e especula-se que ele era possivelmente venenoso, assim como os varanos modernos. O que o tornava grotesco não era apenas seu tamanho, mas também sua forma. Grande demais para um lagarto, lento demais para um caçador, mas com a aura de um predador que domina simplesmente pelo seu porte imponente. Uma mistura de dragão, dinossauro e crocodilo. E sim, ele viveu ao mesmo tempo que os primeiros humanos na Austrália. Pinturas rupestres sugerem que nossos ancestrais o conheciam e provavelmente também o temiam. Platybelodon, o proboscídeo de dentes em forma de pá. Se você acha que um elefante com tromba já é bizarro, então vem o Platybelodon. Esse mamífero extinto viveu entre 15 e 4 milhões de anos atrás e tinha não apenas presas, mas uma espécie de pá no lugar da mandíbula inferior. A mandíbula inferior era moldada em uma placa larga e achatada, com uma borda dentária alongada que parecia uma pá de neve. Com isso, ele arrancava plantas do solo ou cortava plantas aquáticas. Uma estrutura funcional, mas visualmente era realmente uma completa e absoluta loucura. Ele parecia um elefante que foi ao dentista e depois voltou com uma enorme concha de escavadeira. Fósseis mostram que ele vivia em regiões pantanosas e provavelmente utilizava a parte inferior da boca como uma pá para cavar. O Platybelodon era o verdadeiro pesadelo de qualquer paleodontista e um dos proboscídeos mais grotescos de todos os tempos. Glyptodon, o tanque de 4 patas. Um tatu gigante? Com certeza. Um tatu gigante do tamanho de um fusca? Bem-vindo ao impressionante e extraordinário Glyptodon. Este tatu gigante blindado viveu na América do Sul durante o Pleistoceno. Tinha cerca de 3 metros de comprimento, pesava até 2 toneladas e era coberto por uma enorme carapaça em forma de cúpula, composta por mais de 1000 segmentos ósseos. Sua cauda era curta, mas forte. Algumas espécies possuíam até mesmo uma protuberância em forma de clava na extremidade, semelhante a uma massa medieval. A defesa era a sua especialidade. Os atacantes simplesmente ricochetearam, mas por mais eficaz que o Glyptodonte fosse, ele simplesmente parecia absurdo. Como uma tartaruga com a cara de um roedor gigante. Seus olhos minúsculos e brilhantes, seu andar desajeitado e lento e seu corpo arredondado e robusto faziam dele uma verdadeira caricatura viva.
Uma obra-prima grotesca, meio porco blindado, meio preguiça, totalmente natureza. Stetacanthus, um antigo peixe cartilaginoso, o tubarão com a bigorna nas costas. Existem muitos tubarões estranhos na história da Terra, mas o Stetacanthus é provavelmente o mais excêntrico de todos. Viveu há cerca de 360 milhões de anos em um passado distante e tinha uma barbatana em forma de bigorna. Sua barbatana dorsal era plana, retangular e coberta na parte superior por pequenos dentes ou dentículos. O aparato todo parecia uma grande cabeça de ferro invertida, ou uma navalha voadora. Ninguém sabe ao certo para que essa estrutura era usada. Combinação? Intimidação? Camuflagem? Alguns pesquisadores suspeitam que ele a usava para exibição, um pavão pré-histórico com um dorso de caixa de ferramentas. Além disso, o Stetacanthus tinha um focinho achatado, um corpo de proporções estranhas e uma mistura peculiar de estrutura de cartilagem e osso. Ele não era um gigante, mas grotesco em cada detalhe. O tubarão que parecia ter sido ensamblado cuidadosamente com peças de reposição. O Protodon, o wombat gigante. Ele era grande, grande demais. O Protodon foi o maior marsupial conhecido que já existiu, um animal impressionante em tamanho e parecia muito com um wombat bombado. Ele viveu na Austrália há cerca de 1,5 milhões até 40 mil anos. Chegava a medir até 4 metros de comprimento e pesava mais de 2.500 quilos. Seus maxilares largos, os membros rechonchudos e o rosto achatado faziam dele uma criatura estranha, como um bicho de pelúcia gigante que acabou ficando grande demais por engano. Grotesco não era apenas o seu tamanho, mas também a sua locomoção. Desajeitado, pesado, com pés largos feitos para terrenos lamacentos, um colosso que esmagava plantas com o rosto de um gigante amigável. E ainda assim, ele era real, percorria as vastas savanas, pastava em grandes bandos e provavelmente foi extinto com a chegada dos humanos. Um wombat que mais parecia um ônibus. Edestus, o tubarão-dente de tesoura. Se você achou o Helicoprion estranho, então conheça o Edestus. Esse tubarão viveu há cerca de 300 milhões de anos e tinha uma fileira de dentes que funcionava como uma tesoura, com apenas 2 fileiras, em cima e embaixo, nas quais os dentes cresciam de forma espiralada. Esses dentes não cresciam para dentro ou para fora, mas sim para a frente, saindo cada vez mais da boca. Novos dentes empurravam os antigos para a frente sem que eles caíssem. O resultado, Edestus tinha uma boca com lâminas de dentes salientes que se encontravam como 2 enormes navalhas. Como exatamente ele mordia com isso, não está claro. Alguns acreditam que ele cortava a presa em segmentos como um cortador de carne, outros supõem que ele dilacerava a presa com movimentos bruscos de mastigação. De qualquer forma, Edestus era realmente o pesadelo de um dentista. E um impressionante exemplo de como a evolução pode ser criativa e, ao mesmo tempo, grotesca.